UEL 2007. Ele fala assim, leia o texto a seguir. Faz um século que a comunidade científica muda repetidamente de ideia sobre a natureza dos vírus, vistos originalmente como venenos, depois como formas de vida e mais tarde como substâncias químicas biológicas. Considera-se hoje que os vírus estejam numa região cinzenta entre o vivo e o não vivo. Só conseguem se replicar com a ajuda de células vivas e podem afetar profundamente o comportamento delas. A categorização dos vírus como seres sem vida durante a maior parte da história da biologia moderna teve uma consequência indesejada, aquilo que a gente falou na questão passada, levou os pesquisadores a ignorá-los no estudo da evolução. Finalmente, no entanto, os cientistas estão começando a entendê-lo como peças fundamentais na história da vida. Aí foi retirado da Científica América Brasil de 2005. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. Vamos ver as afirmações aqui deles. Nos vírus, a síntese de ácidos nucleicos, proteínas e outras atividades bioquímicas que possibilitem sua multiplicação independem da célula hospedeira? Não, né? A gente sabe, o vírus ele necessita da célula hospedeira. Então lembra, o vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, fora da célula ele não tem atividade. Ele só vai ter atividade dentro do hospedeiro. Então, por isso, essa primeira está errada. Parasitas celulares obrigatórios. Beleza. Vamos para a letra B. Um vírus pode replicar-se para produzir milhares de partículas virais filhas, e essa replicação se dá por fissão binária e nas formas mais evoluídas pela mitose. Então, essa fissão binária seria uma divisão, como acontece, por exemplo, com as bactérias, né? Algumas bactérias e tal. Não é isso que acontece, tá? Então, como é que acontece? Ele não vai se dividir, vão ser formados novos vírus ali dentro. Então, serão várias proteínas produzidas, várias cápsulas, né, envolvendo esse material genético do vírus. Então, né, não é assim não, tá? DNA ou RNA do vírus, de acordo com o tipo de vírus, tá? Então, não. C. As encefalopatias espongiformes transmissíveis, como por exemplo a doença da vaca louca, são causadas por um vírus que apresenta um RNA. Não. Só por uma curiosidade, essa doença é causada por um prion, doença da vaca louca é causada por um prion. O que é um prion? É uma proteína que sofreu uma modificação, tá? Então é uma proteína que ela foi modificada, aconteceu alguma alteração e essa proteína, ou seja, é uma proteína, não tem material genético, ela passa a causar doença nesses animais. Aí você deve lembrar, né? Coisa, dá uma pesquisada sobre isso, é bem interessante. Foram animais que foram alimentados, né, na Europa, alguns anos atrás, com ração feita a partir de animais contaminados. Então, imagina, aquele animal, sei lá, uma vaca, comendo uma ração feita a partir de outra vaca, né? Pensa, só aí já é muito estranho, porque a vaca é um animal vegetariano, herbívoro, né? Ela não se alimenta de carne. Então, aí já estava errado. Colocaram restos de animais no alimento dessas vacas. E aí, dentro desses alimentos, tinham essas proteínas, os prions, que causavam essas doenças, né? Essa doença, né? Mas existem várias outras, dá uma pesquisadinha que é bem interessante, tá bom? Então, vamos voltar aqui. D. Os retrovírus, como por exemplo, o causador da hepatite B, são assim chamados porque o DNA genômico é transcrito em RNA. Não, né? Retrovírus, ele tem material genético RNA. E esse RNA sofre um processo chamado transcrição reversa e ele é, né, molde para uma molécula de DNA. Então, tá errado. E letra E. A enorme população dos vírus, combinada com suas taxas aceleradas de replicação e mutação, faz deles uma das maiores fontes de variação genética. Isso é verdade. Por quê? O vírus não tem no material genético dele sistemas de reparo. Então, por exemplo, na sua célula, você faz um monte de novas células, várias moléculas de DNA. Existe um sistema de reparo que tenta retirar o máximo de mutações que podem acontecer ali. Nem sempre vai dar certo, às vezes acontece uma mutação, né? Então, por exemplo, acontece uma mutação numa célula da pele, pode desenvolver um câncer de pele. Acontece, mas
ainda é muito menor do que acontece, por exemplo, com os vírus, que não tem esse mecanismo. Então, eles estão sempre mudando. Por isso que, dependendo da doença, é muito difícil você ter uma vacina que fale assim, não, vai ser essa vacina para sempre. Né? Pode ver, o vírus da gripe, né? Sempre sofre mutações. Então, pode ver que todo ano tem uma vacina diferente. Tá? Então, só para você entender. Por isso que todo ano tem que tomar vacina. Tá bom? Então, letra E, a enorme população dos vírus, combinada com suas taxas aceleradas de replicação e mutação, faz deles uma das maiores fontes de variação genética. Verdade, tá bom?